Nós vamos conversar aqui na nossa mesa com 4 pessoas. O Lucas Ramalho Maciel, que é o coordenador da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto do Governo Federal, do Ministério da Economia. Vamos conversar com a Geisa Rocha, do Rio de Janeiro, que participou desde o começo da implementação da política estadual. Vamos conversar com a Nádia Luce, do Rio Grande do Norte, que foi o primeiro estado a levar para o âmbito da política estadual uma política inspirada e compatível com a Estratégia Nacional dos Investimentos e Negócios de Impacto, e com a Bruna Hirschman, que de Minas Gerais, e recebeu também, promoveu a estratégia no estado de Minas Gerais, agora, e no ano passado, em julho do ano passado. Então, o que nós vamos fazer serão 2 rodadas, nós vamos cuidar do tempo para que a gente possa ir para as mesas de trabalho. Na primeira rodada, cada um vai falar como a estratégia aconteceu e como foi promovida no seu território e no âmbito federal, e depois, numa segunda rodada, vamos falar sobre como essas estratégias pretendem se integrar no que será, no futuro, um sistema nacional de investimentos e negócios de impacto. Então, para começar essa conversa, passo a palavra para o Lucas, para ele contar que quem acompanhou desde o nascedouro da Estratégia Nacional, como que foi e como que ela funciona. Por favor, Lucas. Obrigado, Raquel. Olá, Nádia, Bruna, Geisa e todos que nos acompanham aqui. É uma satisfação estar nesse dia, conversando sobre a N-Impacto, né? E já sei da questão do tempo, vou aqui me ater a esse desafio, né? Eu queria começar fazendo um gancho com o que a Maria Emília falou sobre a importância de políticas públicas, né? Como que elas demarcam as regras do jogo. E eu sou servidor público, estou aqui há 16 anos já trabalhando na administração pública federal, e por uma questão de posição eu costumo pensar o papel do Estado e como que a gente deve elaborar políticas públicas, né? E eu acredito, eu tenho uma crença muito forte que o Estado moderno, né, o Estado atual, ele deve implementar políticas públicas que estimulam e aumentem o engajamento social, né, que aumentem a participação social. Isso inclui também o envolvimento da iniciativa privada no processo de resolução de problemas sociais e ambientais. Eu acredito que os problemas sociais não podem mais continuar sendo resolvidos apenas por governos, pela filantropia e pelas organizações da sociedade civil. É importante que a iniciativa privada ela entre e se comprometa na resolução desses problemas. Até porque boa parte dos problemas ele se origina da forma como os bens são produzidos e consumidos, e como a renda e a riqueza é compartilhada entre as pessoas. E aí, Raquel, eu não estou falando sozinho, felizmente importantes organizações globais compartilham dessa visão também, né? O próprio G20, uma articulação que a gente ajudou a fazer no âmbito da N-Impacto, reconheceu que o investimento de impacto é importante na promoção do crescimento inclusivo e sustentável. A própria ONU, que reconhece o papel da iniciativa privada para o alcance das metas da Agenda 2030, né? O próprio Fórum Econômico Mundial, que escolheu o tema do Great Reset no seu último encontro, o próprio Vaticano, né, o Papa falando da economia de Francisco, e felizmente agora a gente teve a BlackRock aí, como a maior gestora de ativos, também pautando seus investimentos que estão alinhados com o ISG. Então, eu acho que todos esses elementos, todos esses exemplos, eles ilustram importantes iniciativas globais que mostram a importância do envolvimento da iniciativa privada nesse processo, né? E me parece que o fato de salvar vidas e as pessoas, né, e o planeta, assumir um papel de centralidade no processo decisório, não só da agenda pública, mas quanto da agenda corporativa e empresarial. E é um pouco nesse contexto que se insere a N-Impacto. E aí eu vou colocar aqui rapidamente aqui alguns slides aqui. Então, a N-Impacto, o que é? Ela é uma articulação de 16 órgãos de órgãos e entidades públicos, elas estão ali representadas no canto superior direito, né? E 10 organizações da sociedade civil e da iniciativa privada. A N-Impacto ela foi instituída por um decreto presidencial que deu um mandato institucional para todas essas organizações se reunirem. Ela foi criada em 2017, o que significa que a gente está no seu 4º ano de existência. Essa é uma foto de como a gente costumava se reunir antes da pandemia. Aí dá para ver a quantidade de pessoas envolvidas no comitê. Atualmente, as nossas reuniões estão sendo feitas todas de forma online. O objetivo da N-Impacto, essas pessoas se reúnem para quê? Para promover um ambiente favorável
ao desenvolvimento dos investimentos e negócios de impacto no Brasil, né? A gente acredita que a Eni Impacto é um novo caminho para implementar soluções para os problemas sociais e ambientais. Ela tem esses 4 eixos estratégicos, né? Então, aumento da oferta de capital, aumento do número de negócios de impacto, fortalecimento das organizações intermediárias e melhoria do macroambiente normativo e institucional. Ela tem 69 ações para serem executadas até 2027. A grande inovação trazida pela Eni Impacto, ela está tanto no seu objeto quanto no seu formato. O objeto é fomentar negócios de impacto, né, que é um setor econômico novo, que ainda está em expansão, e os negócios de impacto são capazes de apresentar, de criar soluções inovadoras para problemas sociais e ambientais, com a vantagem de poder testar essas inovações e, eventualmente, escalá-las, né? E o formato da Eni Impacto, ele é inovador porque ele articula todos os atores do ecossistema de impacto a partir de uma estrutura de governança que reúne de forma horizontal os representantes do Poder Executivo Federal, do Poder Legislativo, né, o Senado e a Câmara dos Deputados estão presentes no nosso comitê, organizações da sociedade civil e da iniciativa privada. Nessa estrutura da Eni Impacto são co-criadas soluções, programas e alguns incentivos para dinamizar o setor de impacto, né? Potencializando as iniciativas que antes se realizavam de forma isolada e desarticulada. Apesar das limitações de orçamento da Eni Impacto, ela é um órgão consultivo, a gente tem conseguido mobilizar o ecossistema e envolver o poder público nessa agenda, né? E a gente tem conseguido mostrar que arranjos inovadores de governança podem ser decisivos no alcance de resultados de políticas públicas. Para se ter uma dimensão, desde a criação da Eni Impacto, o número de negócios no Brasil mais do que dobrou, e o investimento de impacto no país quadriplicou no período. É claro que não é possível, não posso chegar aqui e afirmar que todos esses resultados se devem única e exclusivamente à Eni Impacto, mas certamente é verdade que a Eni Impacto contribuiu com esses números. Aqui, a gente tem aqui a evolução do número de negócios de impacto de 2017 a 2021 e um mapa com as estratégias estaduais que se inspiraram na Eni Impacto, né? E eu quero dizer que, em pouco tempo, o Brasil ele conseguiu se transformar em uma referência positiva no setor. O nosso país, por exemplo, ele foi escolhido pela OCDE, juntamente com o Reino Unido, para servir como exemplo para outros países que desejam fomentar o campo de investimentos e negócios de impacto. A Eni Impacto também serviu para, foi objeto, ela tá nominada na justificativa por um projeto de lei nacional proposto na Argentina por 10 deputados federais, né, com o objetivo de desenvolver uma economia de impacto na Argentina. Então, tudo isso é motivo de muito orgulho para a gente que está envolvido com a Eni Impacto. Mas talvez o resultado mais importante da Eni Impacto, que é o tema da nossa mesa de hoje, é que a Eni Impacto tem se disseminado nos governos subnacionais. O resultado da Eni Impacto inspirou governos estaduais a criarem as suas respectivas estratégias estaduais de investimentos em negócios de impacto, como é o caso do Rio Grande do Norte, que a Nádia Lúcia vai falar logo mais, o Rio de Janeiro, que a Geisa vai falar logo mais, Minas Gerais, a Bruna vai falar, além desses estados, Paraíba e Distrito Federal. Além desses estados, outros estados como São Paulo, Ceará, Alagoas e Goiás estão com umas iniciativas semelhantes que estão tramitando nas suas assembleias legislativas, criando o que a gente está chamando, criando as bases do que a gente está chamando de um Sistema Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. E uma notícia importante é que nessa semana, um município bem pequeno no interior de Goiás também criou a primeira estratégia municipal de investimentos e negócios de impacto, que é a Teresópolis de Goiás. Um município que, eu arrisco dizer, não deve ter 20 mil habitantes, também está se inspirando em impacto e criando estratégias para fomentar o setor. Agora, para finalizar essa primeira rodada e passar para os demais, eu queria finalizar destacando 2 pontos que me parecem fundamentais nesse processo. O primeiro se refere ao papel dos servidores públicos, que são capazes de assumir um papel de empreendedores de políticas públicas, né? Essas pessoas que conseguem tirar as ideias do papel e de convertê-las em programas e ações públicas, a despeito das turbulências políticas que acometem o nosso país, que acometem toda a região, né? Eu acho que essas pessoas elas são fundamentais, não só para o Estado, não só para a Eni Impacto, mas para o Estado e para a sociedade. O segundo ponto que eu queria destacar nessa minha fala é
o papel, a importância de um comitê governamental com participação democrática da sociedade civil. Esse comitê, da importância dele estar devidamente institucionalizado, que ele esteja ancorado na legislação e que seja capaz de perpassar diferentes governos. Eu acho que essa instância é fundamental, porque ela acaba por se converter em um polo irradiador de ideias, de valores e de projetos para o conjunto da sociedade. Perfeito, Lucas. Muitíssimo obrigada. Eu vou passar a palavra para a Nádia Lucy, para ela nos contar como que o Rio Grande do Norte, que foi o primeiro estado a se inspirar na Impacto, como que vocês trouxeram esses elementos para a política estadual e como que está funcionando hoje, porque é de todos os estados que já implementaram o que está mais avançado. Por favor, Nádia Lucy. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer aos organizadores, né, por um grandioso evento, a Raquel e a Impacto, no nome de Lucas, né, pela essa oportunidade, e ao SEBRAE do Rio Grande do Norte. Na realidade, o SEBRAE, como o Lucas apresentou, faz parte desde o início, desde o nascedouro da estratégia, em 2017, e tem esse assento. E, como não poderia ser diferente, fomentador dos pequenos, das micro e pequenas empresas, negócios de impacto caiu como uma luva na questão da fomentação desse marco legal. E o Rio Grande do Norte é inovador em muitas ações, não iria ficar para trás. Então, em 2018, logo em 2018, o Ângelo e a Mona e o Daniel, que são 3 gestores do SEBRAE, aqui do Rio Grande do Norte, me convidou como advogada. Eu atuo na área do terceiro setor há muitos anos e também sou servidora pública, sou híbrida, e aí, assim, casaram as ideias, e eu achei que o setor 2.5 para o 2.1, né, 2,5 seria o máximo, e seria a alternativa, porque as ONGs tiveram esse problema, realmente, terceiro setor, da escassez de recurso federal, e, assim, é realmente difícil fazer o voluntariado, e aí chegou o momento do Rio Grande do Norte apresentar essa legislação. Não poderia também ser diferente a estratégia e o decreto de 2017, que foi base para a nossa construção. Então, não vou alongar mais, porque todos esses 4 eixos que o Lucas acabou de colocar, nós absorvemos já a nossa legislação. E aí, o que acontece? Hoje, nós levamos para a Assembleia Legislativa do Estado, através de um deputado estadual, o deputado Hermano Moraes, que de pronto conseguiu, por unanimidade, aprovar essa legislação já no final de 2018. Então, em 2019, já conseguimos a sanção da governadora, e o decreto, muito importante, como aqui já foi colocado, essa questão do ecossistema, de estar todos juntos de uma forma colaborativa, a Maria Emília acabou de falar, acho que essa questão realmente sistêmica, nós conseguimos realmente, aqui no estado do Rio Grande do Norte, unirmos todo esse ecossistema. Então, nós temos as agências financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, agência local, nós temos as universidades, nós temos todo o sistema S e temos o governo no ambiente do cenário normativo. Então, nós estamos avançando, a pandemia não nos impediu ano passado, aí eu já vou falando na implementação, o decreto saiu, instituímos, convocamos, o Lucas faz parte conosco no eixo 4, né, do ambiente normativo, e a Impacto tem nos dado todo o apoio, e o que é mais importante é que nós não paramos na pandemia, em 2020, os eixos estão se reunindo como a nacional, online, são 4 eixos, então todo mês tem reunião, todas as quintas-feiras, 14 horas, estamos reunidos com um eixo, e há 3 meses, a cada 3 meses, o comitê estadual. E aí nós temos agora o grande desafio, em que momento nós estamos hoje? Nós estamos hoje para aprovar o decreto estadual de qualificação dos negócios de impacto e vamos qualificar, credenciar para possibilitar a participação, como a gente falou, das compras públicas, seja bem serviços, soluções para o poder, para o ambiente público, as dores do poder público, e aí a gente, com esse credenciamento, vamos poder colocar nos editais de licitações, como também os investimentos de linhas de crédito na AGN, tá? Obviamente, um banco do Estado. Então, a nível estadual, nós estamos criando esse ambiente favorável para os negócios de impacto. E não posso deixar de dizer que tem a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que também aprovamos como beneficiários da Lei da Micro e Pequena Empresa os negócios de impacto. Então, esse é o Rio Grande do Norte, vamos seguir
estamos à disposição. O Sebrae RN realmente ele é inovador e a gente cumpriu aí a nossa missão e vamos somar nessa luta. Obrigada. Obrigada, Nadia Lúcia. Impressionante mesmo a trajetória do Rio Grande do Norte. E eu gostaria de trazer, então, Geisa, para nos contar do Rio de Janeiro, que foi uma grande articulação e que vocês, ainda sem decreto regulamentador, realizam atividades e se organizam. E eu queria que você nos contasse, então, como está o Rio de Janeiro e como, para o Rio de Janeiro, a estratégia nacional, qual foi o papel de ter a estratégia nacional e já estadual do Rio Grande do Norte na constituição de vocês? Oi, Raquel, oi a todo mundo que está aqui com a gente. É muito interessante perceber essa evolução. A história dos negócios de impacto social e ambiental na Assembleia Legislativa no Estado do Rio de Janeiro nasce em 2016. Eu dirijo na Alerj um Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio. Esse fórum, que é presidido pelo presidente da casa, ele tem como caráter reunir a sociedade civil organizada e as universidades para falar sobre desenvolvimento do Estado, dividindo em câmaras setoriais que discutem mensalmente temas, enfim. E em 2016, eu apresento um programa também na TV Alerj, o Rio em Foco, e a gente abordou pela primeira vez a temática dos negócios de impacto, trazendo aí um curso que estava acontecendo na PUC, e como isso estava se estruturando na sociedade, e a participação também do Sebrae, que já começava a falar sobre o assunto, e que faz parte do fórum. E aí a gente percebeu a importância de já criar uma massa crítica a respeito do tema no Rio de Janeiro, mobilizando aí os deputados, trazendo esse tema para a Assembleia Legislativa por conta da importância dele e principalmente pelo fato de que em algum momento isso chegaria ao Legislativo. Então, para preparar terreno, a gente criou um GT de negócios de impacto e começamos também a identificar quem eram os atores que já estavam levantando esse tema. O fato da gente ter uma aliança pelos negócios de impacto, uma série de movimentos já acontecendo, ajudou a inspirar esse GT, que foi fazendo uma série de eventos e se integrou o fórum a próprio Sebrae no movimento Rio de Impacto, que também foi criado mais ou menos na mesma época, justamente para a gente poder falar, olha, estamos juntos, estamos acompanhando esse movimento e todas as ações que foram feitas, eventos de sensibilização, de reunião, de identificação dos negócios no território. Quando chegamos em 2019, o Sebrae trouxe essa demanda de que a Impacto tinha também falado da importância de começar a desenvolver legislações subnacionais. E eu percebi a importância e a oportunidade que a gente tinha ali de levar essa demanda pelo nosso GT e Movimento Rio de Impacto ao presidente da Alerj. Explicamos para ele qual era o sentido de ter essa lei, que existia uma estratégia nacional, que a gente estava ancorado nessa atividade, nessa discussão no Brasil, e que seria muito importante que a gente fizesse. Ele entendeu a importância do tema, levou essa temática e falou, vou apresentar o projeto de lei. O fato de ser presidente da Assembleia Legislativa ajuda também no próprio processo legislativo, né? Então, o que foi muito interessante é que, ao apresentar esse projeto no plenário, na primeira votação, os deputados Renan Ferreirinha e Mônica Francisco, que já eram sensíveis também ao tema, se juntaram e assinaram um conjunto, pediram a assinatura também do projeto, o deputado André Siciliano, que é o nosso presidente, e aí o projeto foi aprovado na casa, e em 2019 ainda, ele se transformou na Lei 8.571, foi sancionado pelo governador. Isso só animou o Movimento Rio de Impacto, né, que eu assumi a coordenação no ano de 2020, e a gente começou a criar também todo um sistema de comunicação para colocar isso na sociedade, né, e o próprio movimento ajudar também a mobilizar o governo estadual para que ele lançasse o decreto criando esse comitê estadual. Então, hoje, o quadro que a gente tem o processo está tramitando no nível do executivo, a gente acompanha para e passo, nas mudanças que acontecem no governo, a gente está sempre lá dizendo, tem isso aqui, precisa andar esse comitê, e não paramos as nossas discussões, movimentando e fomentando o Movimento Rio de Impacto, para que é formado por entidades intermediárias dos negócios de impacto, a gente mantenha esse tema em pauta nas discussões do Fórum de Desenvolvimento. Então, ano passado a gente realizou vários eventos, sempre trazendo o Lucas aí para mostrar como a pujança e como esse movimento nacional pode inspirar o que a gente está fazendo aqui.
e o papel da Assembleia Legislativa de levar também essa discussão às câmaras municipais, né, mostrando aos vereadores, ao Legislativo Municipal, também a importância desse tema. Então, o quadro hoje é esse, né? Estamos em movimento e esperando o Comitê Estadual ser formado para poder levar essa agenda, então, para o Executivo e aí trabalhar a questão da AG Rio, que é a agência de fomento aqui do Estado do Rio, no próprio desenvolvimento econômico, comissão, a Secretaria de Trabalho, tem vários entes aí importantes no nível executivo que vão ajudar a transformar, a descer a nível da política pública, essa força aí dos negócios de impacto. Obrigada, Geisa, excelente. Então, agora nós vamos para Minas Gerais, terra boa, terra onde eu nasci, da minha família, conversar com a Bruna. A Bruna participou e nós acompanhamos desde o começo da aprovação da lei estadual em Minas Gerais e teve uma particularidade que essa foi uma lei que entrou no âmbito das ações em resposta à crise sanitária Covid. Então, Bruna, por favor, nos conta como que aconteceu essa articulação e que contribuição ou que influência você imagina que teve o fato de termos já a estratégia nacional consolidada e estaduais também, 2 já aprovadas, por favor. Sim, obrigada, Raquel, obrigada, Lucas, Geisa, Nádia Lúcia, muito obrigada por estar aqui. Bom dia, gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês e com seus queridos nesse momento em que saúde é o grande luxo, né? É uma alegria estar aqui nessa sala, ao lado de pessoas tão admiráveis para mim e que também acreditam nessas políticas públicas saudáveis para evoluirmos enquanto sociedade, respeitando a nossa casa, que é o nosso planeta e toda a vida que habita nele. Para contar um pouquinho desse processo, eu vou contar um pouquinho de mim, da minha biografia, para vocês conseguirem entender. Mas eu sou a Bruna, eu sou advogada especialista em Direito Público e Tributário, eu também sou facilitadora de processos de desenvolvimento humano e organizacional pelas ferramentas da antroposofia, sou colaboradora do Sistema B, tanto no âmbito jurídico local aqui em Minas, e também no time de Business Development, especialmente no programa do Movement Builders. E o mais importante de tudo, eu sou mãe, e é muito relevante dizer que foi a maternidade que ampliou profundamente a minha consciência e a forte necessidade de agir de acordo com a minha visão de mundo. Além disso, quando eu conheci mais profundamente o Movimento B e eu vi essa atuação que era em prol da América Latina, agir em prol da América Latina é para mim um valor, porque se a gente está aqui nesse continente que tem tanta abundância em cultura e em biodiversidade, não é coerente que a gente sustente índices tão altos de desigualdade social e uma legislação que impõe apenas um impacto neutro, que é uma das milhões de coisas que eu aprendi com a Raquel. A gente pedir mesmo, a gente lutar por uma legislação, por uma obrigatoriedade que nos imponha um impacto positivo. Então, eu faço essa apresentação toda para dizer que eu sou um vetor humano, com muita boa vontade, de um processo bem-sucedido, né, de políticas de investimento de negócios de impacto aqui em Minas, mas ele é um processo que nasce com uma construção de um processo muito assertivo e eficaz, que vem tanto do Grupo Jurídico B, quanto da N-Impacto, e num momento que eu estava ali fazendo curso de multiplicadores, e eu gosto de dar nome às pessoas, veio com a IVE essa pauta, IVE frisa, uma pauta forte de, olha, precisamos criar políticas públicas aqui em Minas Gerais nesse sentido. Então, foi muito fácil, o fluxo foi muito rápido, e até interessante agora, enquanto a Geisa e a Nádia estavam falando, pensar que estamos em 2 rios e que Minas vem de montanha para trazer essa borda para esses rios poderem correr, assim, e que bom a gente estar aqui nessa vanguarda, né, nesse pioneirismo a nível nacional. Então, foi um fluxo muito fácil, porque a gente tinha já o decreto da Estratégia Nacional de Investimento em Negócios de Impacto, da N-Impacto, para nos apoiar nesse sentido, toda a orientação que vinha do Sistema B. Então, o que a gente precisou fazer foi um diálogo com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e aí, muito rapidamente, já apareceu o interesse do deputado Betinho Pinto Coelho, que quis ser o autor desse projeto. Então, teve um primeiro projeto de lei, ainda no final de 2019, acho que em outubro de 2019, e quando veio a Covid, logo no comecinho, assim, né, quando a gente imaginava que seriam poucos meses, eles me ligaram falando que, olha, vai ter uma tramitação em caráter extraordinário, um comitê extraordinário, porque a Assembleia não está
não está se reunindo, ninguém pode se reunir, mas algumas medidas em caráter extraordinário precisam serem levadas a cabo e a gente entende que a política de investimentos e negócios de impacto é uma delas. Então, ela veio junto com esse plano de recuperação financeira, de recuperação das empresas que foram afetadas pela Covid, e ela foi votada com muita rapidez. Então, no dia 3 de julho, a gente teve a aprovação da lei, e foi muito celebrado. Então, a lei é a lei número 23.672, do dia 3 de julho mesmo, que ela estabelece princípios para a política estadual de investimentos e negócios de impacto, e ela dispõe sobre as ações do Estado voltadas para o fomento de negócios de impacto, bem como dos empreendimentos afetados pela pandemia de Covid-19, causado pelo coronavírus. E, puxa, naquela época a gente achava que estava acabando, que a gente já ia ajudar a recuperar, né? Mas, enfim, a gente teve... A lei foi muito celebrada internamente, assim, nas redes mineiras e nacionais de impacto, na mídia, a gente teve uma grande celebração em torno dela. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais também celebrou muito a aprovação da lei, reconheceu que a normativa alinha Minas Gerais às melhores práticas nacionais e internacionais, isso por uma comunicação em nome do presidente do banco. Reconheceu também a relevância de orientar a sua atuação para as iniciativas que tenham impacto socioambiental e sejam sustentáveis financeiramente. Então, a partir daí, a gente começou, então, um novo movimento de conversa, de um diálogo com o governo, né, com o executivo. Então, a gente conversou com a Secretaria de Governo, com o Samir Moisés, a gente conversou na Secretaria de Desenvolvimento com Pedro Vaz, com o INDE também a gente teve várias conversas. Então, essas conversas, e a grande necessidade era que a gente criasse, de fato, um decreto regulamentador, que aí sim nos alinharia ainda mais aos processos, né, que a Impacto sugeria, e principalmente o que hoje para mim está claríssimo, que é a criação de um comitê, porque justamente em virtude deste evento, como a crise de Covid ampliou muito, esse assunto acabou que a gente não deu vazão a essa questão do decreto, ele ainda não foi, a gente ainda nem criou o projeto do decreto, mas a realização desse evento me fez voltar a articular com todas essas pessoas, e a gente já está com a agenda para as próximas semanas. Tanto o deputado Betinho quanto o Pinto Coelho tem uma conversa, uma audiência com o presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para tratar dessa pauta nos próximos dias. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente já alinhou que temos mesmo, que isso é uma grande prioridade, que a gente precisa olhar para isso, que a gente precisa levar essa pauta temática de fato para que o decreto seja publicado pela Segov, pela Secretaria de Governo. Eu soube que existe um programa que acabou de ser lançado, que é o Recomeça Minas, que é um programa de recuperação fiscal para as empresas mineiras, principalmente as afetadas pela pandemia, e que a gente precisa, de fato, articular essa legislação, que já tem essa diretriz, já tem essa meta, para a gente também estar junto nesse momento. Então, o que eu percebo mesmo o fato da gente falar disso criou um movimento que eu estou vendo que vai ser muito positivo aqui para Minas Gerais, e o fato da gente estar aqui nessa mesa, ouvindo tudo que a gente tem provido do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, que já estão mais evoluídos, mas que são benchmarks, que são paradigmas maravilhosos para a gente trazer para cá, também é muito bom. Então é isso. Obrigada, Bruna. Então, agora a gente queria, antes de passar a palavra novamente para a Geisa, eu quero falar que quando nós participamos, tanto como grupo de trabalho 4 da Impacto, quanto grupo jurídico B, na conversa e na revisão de alguns desses projetos de lei, nossa preocupação sempre foi manter nomenclaturas e conceitos, para que todas essas estratégias, na medida que elas vão crescendo, elas pudessem em algum dia conversar entre si, e a gente não multiplicasse conceitos e não inovasse em nomenclatura de tal forma que esses conceitos se esvaziassem, especialmente considerando o tamanho do nosso país e a diversidade dentro dele também. Então, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraíba, Distrito Federal, e agora Teresópolis de Goiás, que foi essa semana aprovado, todos guardam a mesma nomenclatura e conceitos que estão no decreto federal da Impacto. E eu acho que isso é muito da cola
que consegue fazer a gente criar uma coisa, uma unidade a partir daí. Geisa, você sabe e acompanha que a gente está no começo de pensar um sistema. Na sua visão e na prática do Rio de Janeiro, como que você imagina o Rio de Janeiro integrando as políticas de negócio e investimentos de impacto com outros estados na região ou fora? Como que isso para você e como que os seus colegas aí veem essa iniciativa? Eu acho que o espírito, né, dos negócios de impacto, desde o início, ele traz essa ideia de que é impossível caminhar sozinho e que o Estado tem um papel fundamental, na verdade, de indicar qual o caminho dessas políticas, mas a gente, no sistema federativo do Brasil, algumas questões são federais, outras são de âmbito estadual, e os municípios também têm um papel fundamental de organizar esses negócios no território. Então, não dá para pensar de forma isolada como que a gente desenvolveria no nosso território, no nosso estado, os negócios de impacto social. Por isso, a estratégia nacional é tão importante e a criação do sistema viabiliza a possibilidade da gente ganhar velocidade nas nossas ações. Uma vez que a gente tinha essa cola, que você falou muito bem, né, a importância do sistema B foi gigante, né, no convencimento das partes e do porquê que a gente precisava unificar essa nomenclatura para poder se entender como parte disso. Então, isso, se a gente não conseguisse, se a gente fizer sozinho, a gente vai fazer uma coisa que talvez não repercuta. E mais do que isso, né, os negócios de impacto social e ambiental eles já estão acontecendo no território. Então, o papel do Estado é reconhecê-los e fortalecê-los, porque eles vão, sim, poder levar a transformação e eles vão poder também ser um ente fundamental para que, na parceria, a gente consiga gerar impacto nas políticas públicas, né? Porque os contratos de impacto social, que hoje estão sendo discutidos também em Brasília, um novo formato de pensar também como que a gente faz com que os serviços públicos tenham maior qualidade e possam responder com dados e informação a partir da mensuração que impacto que eles estão gerando na sociedade. Então, eu vejo isso como uma evolução, um processo em que a gente não caminha sozinho e o sistema ele tem um papel muito importante para que a gente possa também replicar a nossa experiência nos municípios do estado do Rio de Janeiro, nas parcerias que a gente pode travar com os outros estados para pensar esse desenvolvimento ainda mais nesse momento de pandemia, né, que a gente viu acelerar aí todas as desigualdades e a necessidade de uma ação muito focada na retomada do desenvolvimento, em colocar as pessoas em atividade, apresentando essa oportunidade que os negócios trazem, né, de solucionar problemas reais e que estão ali na base, no território. Perfeito. Nadia Lúcia, Paraíba aprovou a lei estadual e a gente acha que foi um pouco inspirado aí na vizinhança. Queria saber como é que no Rio Grande, não foi? Como é que no Rio Grande do Norte vocês estão vendo uma ação mais ampla? Eu tive a oportunidade, no ano passado, em participar das mesas sobre o sistema que a N-Impacto, a estratégia, ofereceu. E eu fiquei muito feliz, porque eu já faço parte de um sistema, eu sou conselheira do CISAM, do CONSEA, aqui do Estado, pela Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, então a gente já trabalha em termos de sistema, já tem uma vivência. Então, quando falo em sistema, para mim isso é muito prático e objetivo e real. Então, não dá para pensar, trabalhar políticas públicas de um país numa dimensão como o Brasil, sem uniformizar, sem sistematizar, sem criar câmaras intersetoriais. A política de NIS é uma política intersetorial. Então, a gente trabalha com a educação empreendedora, nós trabalhamos com várias linhas que não dá para pensar nem estados separados, municípios separados, nem a política transversal que ela é. Então, acho que o sistema ela vai favorecer realmente criar essa uniformização, né, como a gente fala, a padronização, enfim, a padronização, como você falou, das terminologias. Então, não adianta ser negócio de impacto aqui no Rio Grande do Norte e não ser lá no Rio Grande do Sul, lá no Centro-Oeste. Então, o sistema vem justamente para assegurar. A gente tem aqui a SEDEC, que está dando todo o apoio aqui. O Lucas participou de uma reunião que eu fiquei super feliz. A SEDEC está saindo da caixa, né? A gente via só o SEBRAE, o Sistema S e tal, saindo, as universidades, não. A SEDEC, o governo está se apropriando da política pública, então isso para mim, eu fiquei muito feliz, foi uma surpresa ontem na reunião, e é isso que a gente tem que fazer, criar o sistema para unir, né, para somar, para discutir, porque como a outra antecessora falou, a Maria Emília,
ela colocou a questão dos problemas da América Latina e do Caribe. Nós temos dores profundas, nós não saímos nem dos direitos da primeira geração. Então, pensar em qualidade, questões climáticas e tal, para a gente não tem comida, então a gente está passando por uma crise de fome enorme, voltamos para a pobreza mesmo. Então, a gente tem que realmente pensar seriamente em fazer esse sistema e urgente. Obrigada, muito bom. Bruna, Minas Gerais, que vai dar esse passo ainda de decreto regulamentador e constituição do comitê propriamente, nessas próximas conversas, vocês já discutem a Minas Gerais ser parte de um sistema? Como que, ou essa conversa ainda não chegou aí? Só para a gente entender como que o sistema reverbera em cada um dos estados. Então, ela já iniciou, mas a gente precisa ainda de princípios para trazer para ela, para poder alinhar melhor a conversa. O que eu entendo, assim, o que eu trago muito é que a gente está criando uma demanda sistêmica mesmo. Então, a gente quer cada vez mais estar integrado à orientação da Impacto e mesmo do Grupo Jurídico B, mas para a gente estar muito bem integrado para a gente fazer parte do todo, né? Porque senão eu sou prova que você tentar sozinho nesse ambiente de impacto, você faz pouco barulho, você precisa fazer parte do todo, assim. Então, o que eu acho muito interessante, assim, que eu vejo, inclusive, que é uma das questões do sistema B, que é esse trabalho em eixos, então, ao mesmo tempo que trabalha a educação de investidores, trabalha as empresas buscando mensurar, medir seu impacto e reportar seu impacto, os governos tentando ali no seu lugar, criando as políticas públicas, a academia trazendo cada vez mais artigos acadêmicos sobre isso, os consumidores cada vez com um olhar mais profundo de onde eles querem consumir, de quem eles querem consumir. Então, o que eu vejo é esse olhar sistêmico e que a gente precisa fazer parte do todo. Então, o que me interessa para essa conversa é começar ela, voltar a ela, mas com esses princípios de estar alinhado ao todo. E para encerrar o nosso painel, super pontuais, e muito obrigada a todas, eu queria ouvir do Lucas, que nos contasse em que status estamos com esse projeto de Sistema Nacional, que começou ano passado, e que caminhos estamos discutindo, eu participo de algumas dessas conversas, para uma verdadeira inovação em gestão pública, a partir desse sistema, que é uma grande oportunidade. Por favor, Lucas. Obrigado, Raquel. Acho que vale mencionar que essa reflexão ela surgiu durante a pandemia, ao longo do ano passado, né, que a gente parou a forma como a gente vinha fazendo as coisas e a gente teve a oportunidade de fazer um planejamento estratégico, né, a gente reuniu todo o time da Impacto para a gente se reposicionar, dada a conjuntura imposta pela pandemia, e a gente redefinir prioridades e encontrar caminhos possíveis, né? E aí, naquela ocasião, a gente avaliou que a melhor forma de contribuir com a construção de uma nova economia de impacto seria incentivar e apoiar as estratégias subnacionais que estavam surgindo nos estados e municípios, né? E aí a gente realizou algumas oficinas de cocriação, a Nádia Lúcia mencionou essa oficina de cocriação com alguns gestores públicos, né? Bruna participou também, né? Para definir a estrutura do que a gente está chamando de Sistema Nacional de Investimentos e Negócio de Impacto, Simpacto. Mas o Simpacto não existe ainda, está nas nossas cabeças, está na nossa ideia, mas eu acho que a partir do momento que várias pessoas começam a pensar na mesma coisa, essa ideia ela fica concreta, né? Nesse ano, a gente vai aprofundar o processo de cocriação, a gente vai fazer uma parceria com a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, usar a metodologia de design thinking, de cocriação, para a gente aumentar o nosso nível de conhecimento e de consenso sobre como deveria ser a estrutura da Simpacto, e a gente contratou um consultor para nos ajudar nessa caminhada também, que vai fazer estudos de benchmarking, ajudar a fazer a estrutura para a gente avançar nesse processo, né? A nossa expectativa é que até o final de 2021 a gente esteja com esse processo concluído e depois a gente trabalhe no processo de efetivá-la, de institucionalizá-la, que pode ser por uma lei ou por um decreto, a gente vai ver qual que é a melhor forma de fazer isso, né? Mas a mensagem é que a Simpacto talvez seja a iniciativa mais importante, com mais potencial de conectar os valores da N-Impacto
com atores e com outras redes em outros territórios que conseguem converter em prática a ideia dos negócios de impacto e o processo de transformação que eles carregam em si. Né? Acho que o Brasil ele tem experiência em políticas públicas organizadas em sistemas nacionais. A gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, a gente tem o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e várias outras, né? Acho que a Simpacto ela vai se caracterizar por ser uma estrutura de governança entre os 3 níveis federativos, né? União, estados e municípios. Essa estrutura ela tem que ter vasos de comunicação e de articulação entre essas instâncias. Ela deve ser capaz de promover articulação e cooperação entre esses níveis. E vai ser muito importante, eu avalio que vai ser importante a gente criar uma estrutura de financiamento de recursos federais e estaduais e municipais que possam se somar para instrumentalizar esses entes, né? Para finalizar, eu acho que depois que a Covid passar, a gente passar essa pandemia, a tarefa seguinte de todos os países vai ser recuperar a economia, né? Acho que todos os agentes públicos e todos os esforços dos agentes públicos e privados vão estar direcionados nesse sentido. E aí a gente tem feito muito essa reflexão, você sabe, Raquel, o Marcel participa, o Marcel é uma liderança importantíssima na N-Impacto, né? Ele sempre bate nessa tecla que é fundamental que as ações da N-Impacto eles estejam atreladas ao processo de recuperação das atividades econômicas, né? Nesse processo de recuperação das atividades econômicas, é fundamental que um novo modelo, que ele seja mais justo, mais inclusivo e mais regenerativo, né? E aqui eu estou usando as palavras do Papa Francisco, na Economia de Francisco, ele seja considerado. Né? Ou seja, a gente tem que recuperar a economia, mas nesse processo de promover o desenvolvimento, a gente tem que fazer isso de forma que o resultado seja um mundo mais justo, mais inclusivo e mais regenerativo. Se a gente não fizer isso, outras pandemias virão, como a Emília falou antes de mim, né? Outras catástrofes humanitárias vão surgir. Né? A gente sabe que isso não é uma tarefa simples, ela é muito complexa, ela envolve inúmeros e diferentes atores, ela tem inúmeras e diferentes instituições, diversas realidades, burocracias, legislações, mas a gente acredita que isso é possível, porque afinal a gente está fazendo isso na N-Impacto. Maravilhoso. Obrigada, Lucas. Eu quero agradecer cada um de vocês, Geisa, Lucas, Bruna, Nadia Lucy, toda a organização desse evento. Eu acho que não é segredo e eu não escondo isso de ninguém. Esse é o meu assunto favorito. É o que eu mais gosto de estudar, ler e participar. Então, fico honrada de participar dessa conversa e ver coisas concretas já acontecendo em cada um desses estados e a gente construindo junto esse sistema com tanta energia e mesmo online, eu sinto de verdade a energia que tem nessa sala, nesses eventos, nesses 3 dias de eventos. Então, muito, muito obrigada mesmo.